Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando pessoal para a gente falar de Internacional, quinta-feira de jogo pela Copa do Brasil, e a gente vai trazer o time que o Roger treinou para colocar em campo nesta quinta-feira contra o Maracanã. Também falamos sobre uma polêmica envolvendo Alan Patrick, o capitão e camisa 10 do Inter, e uma fala forte de um dirigente do Internacional envolvendo até Polícia Federal. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no canal, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, também ativar as notificações. Sem mais delongas, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, hoje num cenário aqui diferente, tô na PUC-RS, aqui na sede da Band, no pátio, fazendo esse vídeo para vocês, para trazer atualizações do Internacional, que joga nesta quinta-feira, 7 da noite, contra o Maracanã, jogo no Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis, partida pela Copa do Brasil. Um empate garante o Inter na próxima fase, nas oitavas da Copa do Brasil, garante também R$3.600.000, que é o prêmio, da classificação à próxima fase, uma grana importante, um valor simbólico que eu posso colocar para vocês, um salário de Valência e Borré. Praticamente isso que o Inter pode garantir financeiramente também na partida desta noite contra o Maracanã. Sobre o time, o técnico Roger Machado deve fazer algumas mudanças, principalmente no esquema. A informação que eu trouxe ainda ontem aqui no canal é de que o Bruno Henrique vai ser titular na partida de hoje e o Thiago Maia começa no banco. Ou seja, a grande possibilidade do Roger desmontar o sistema com 3 volantes, ter Fernando e Bruno Henrique apenas no meio-campo e mais à frente ter uma outra peça mais ofensiva, que pode ser Gustavo Prado, pode ser Tabata. Tem o Gabriel Carvalho também correndo por fora, ele que voltou a ser relacionado para este jogo da Copa do Brasil. Estou colocando aí na tela para vocês o time do Internacional para a partida de hoje, com a escalação, com a formação correta. Está aí o Antony no gol, ele que viajou, treinou na última quarta-feira normalmente, então a princípio vai para o jogo, mas o Ivan também pode ser uma opção, dependendo aí se o Antony sentir antes da partida. Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel que está voltando depois de ser preservado, e Bernabé na lateral esquerda. No meio campo tem Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Prado ou Tabata pelo lado direito. Estou apostando no Gustavo Prado, que vem sendo mais utilizado, vem fazendo bons jogos pelo Inter, pode ganhar uma chance. E na frente, Ricardo Matias, a sensação do momento, centroavante, 18 anos, 2 gols em 2 jogos e pode manter aí a boa fase no comando de ataque do Internacional. Então tá aí, pessoal, expectativa para o jogo desta noite. Comenta aqui embaixo o teu palpite. Eu acho que o Inter vence, não por um placar tão elástico, 2-0 talvez. Vou colocar aí meu palpite para esse jogo, classificação do Internacional. Claro que ninguém espera uma desclassificação, Seria algo completamente fora do imaginado nesse momento para o Inter, embora não esteja apresentando um bom futebol. Então comenta aqui embaixo a tua opinião sobre o jogo desta noite. Quero falar agora, pessoal, sobre um outro tema bastante importante. Por quê? Alan Patrick. Ontem, por exemplo, na concentração do Internacional, alguns repórteres conseguiram informações importantes sobre a sondagem do Alan Patrick, sondagem de clubes dos Estados Unidos. Um dos clubes é o FC Dallas e o outro clube, se eu não me engano, é o Chicago Fire, que fizeram sondagens pelo Alan Patrick nos últimos dias. E a informação, pessoal, é que o Alan Patrick gostaria de permanecer no Inter, mas com uma renovação de contrato. E aí é algo que me estranha e é uma polêmica que a gente tem que falar aqui no canal. Como assim renovação de contrato? O Alan Patrick ele tem um contrato longo até 2027. Por que o Inter precisa renovar esse contrato? Como o Inter vai ter uma segurança, mesmo o Alan Patrick sendo o melhor jogador do Inter, isso não dá para negar, mas qual será o Alan Patrick em 2027? O Inter não tem essa segurança. Então renovar um contrato agora, para não perder o jogador, é algo
que me parece mais uma vontade do empresário do Alan Patrick e do jogador de receber uma valorização. E não é que o Alan Patrick não mereça essa valorização. A grande questão é, ele já tem um contrato relativamente longo com o Internacional que não precisaria fazer essa renovação. Pois bem, me parece, e aqui é uma sensação, não é uma informação, mas me parece que o empresário do Alan Patrick está tentando colocar na imprensa que há essas sondagens, que há possibilidades do Alan Patrick deixar o Internacional, que existe uma possibilidade proposta para esse jogador, e está tentando colocar esse discurso de que o Inter precisa valorizar o jogador, que ele pode ser convocado pela seleção brasileira, o que é uma verdade, e que precisa de uma renovação. Pois bem, vamos ver como o Inter vai tratar essa situação. O certo é, o contrato do Alan Patrick é muito seguro para o Internacional, é um contrato relativamente longo, tem até discussão em relação à renovação automática através de metas no contrato, então a situação não está muito bem explicada, me parece mais uma forçação de barra do empresário do que de fato algo concreto que possa chegar dos Estados Unidos pelo Alan Patrick. Vamos acompanhar a situação, a janela se abre agora em julho, na metade da temporada, e o Inter certamente vai fazer todo tipo de esforço para permanecer com o Alan Patrick. Eu só espero que esse esforço não envolva pagar mais, pagar um valor que talvez o Inter não tenha para o Alan Patrick, para que ele possa ficar ainda estendendo o seu contrato, talvez para uma época que o jogador não seja mais o mesmo, porque tudo bem, hoje o Alan Patrick é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, mas qual será o Alan Patrick daqui uma temporada, daqui 2 temporadas? Ninguém sabe. Pode ter uma lesão, pode não ser mais o mesmo jogador, pode não ter mais o mesmo rendimento, então ninguém sabe o futuro. O futebol é muito dinâmico e isso tudo pode mudar, por isso existe essa preocupação também nos bastidores do Internacional. Eu quero terminar esse vídeo, pessoal, falando sobre uma polêmica que foi trazida pelo Luiz Carlos Reck no seu canal Cadeira Cativa, no seu programa, na verdade, Cadeira Cativa, lá na Masper TV. Já agradecendo ao Reck, estou colocando na sequência aí o vídeo, porque o PC de Oliveira, que é gerente metodológico da base do Internacional, deu uma entrevista ainda nessa semana, se eu não me engano foi na segunda-feira. Só que essa entrevista não repercutiu tanto porque até acho que os cortes eles começaram a repercutir ontem na rede social. Mas estou trazendo aí para vocês porque é uma fala muito forte do PC de Oliveira, fazendo algumas acusações e algumas críticas ao trabalho do Gustavo Grossi, que era diretor da base antes, o argentino, que foi trazido no início da gestão Barcelos lá do River Plate, fez um trabalho que foi muito questionado por algumas pessoas aqui, mas até então era uma crítica em relação aos seus métodos, em relação a algumas questões pontuais do seu trabalho. Mas confere aí o que disse o PC de Oliveira, que é um dos grandes vitoriosos do futsal brasileiro, que agora trabalha na base do Internacional. E a base do Internacional finalmente começa a dar todos os frutos que vocês imaginavam? Ainda tem muitas carências? Bom, nós passamos um ano lá tentando arrumar os desmandos do executivo anterior, né? Mas isso é um problema para a Polícia Federal. A minha função é só informar os clubes do Brasil para que esse senhor não volte a trabalhar no país, em hipótese nenhuma, porque o que ele fez lá na base do Internacional é surreal. Mas enfim, o importante para nós foi consertar rapidamente, direcionar os conteúdos e o currículo de formação do clube. O que tinha lá era copia e cola do River Plate. Não teve nem o cuidado, em alguns casos, de traduzir. Estava escrito em espanhol ainda. Então, o que a gente fez foi jogar tudo no lixo, construir o que é o Internacional. Então, o importante é você detectar o que o torcedor quer ver quando ele senta na arquibancada e o que a imprensa quer assistir. Pois é, uma fala muito forte do PC de Oliveira. Eu confesso não saber do que se trata, do que ele se refere em relação à Polícia Federal.
se foi uma declaração, quem sabe, exagerando, né, na expressão de Polícia Federal por um erro muito grande, ou se de fato há algo criminoso na história de que o Gustavo Grossi teria feito na base do Internacional. Enfim, não ficou muito bem explicada essa fala do PC de Oliveira, até acompanhei a entrevista na íntegra depois para tentar ver se ele trazia algum detalhe a mais, mas não. Então é algo que fica em aberto. Eu deixo aqui a possibilidade do PC apenas ter exagerado na expressão Polícia Federal, enfim, algo que remete a crime, mas vamos ver, eu estou tentando contato com o PC para que a gente possa esclarecer também essa história aqui no canal. Bom, pessoal, peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui embaixo, estamos chegando aos 5.000 inscritos, então dá essa força aqui para a gente no canal. E eu volto depois da partida entre Inter e Maracanã, jogo que termina lá pelas 9, então 9h30, 10 para as 10 ali, final da noite, a gente está trazendo um vídeo com o rescaldo, com o resultado da partida desta noite, esperamos que com uma classificação do Internacional. Valeu e até mais!